Olá, bem-vindos ao nosso módulo 2, onde vamos conversar, ainda na parte de neurociência, antes de entrarmos em nutrição comportamental, sobre neurônios e gliócitos, ou células glia, chamem como preferirem, ok? Bom, vamos falar primeiro sobre neurônios. Acredito que boa parte de você já tenha visto, né? Essa estruturazinha aqui, então, você vai ter aqui, né, os dendritos de comunicação. Você vai ter o desenho do neurônio. Aqui, né, toda a parte desta linha aqui onde tem a bainha de mielina e depois a parte terminal que vai se comunicar então com outro neurônio aqui, né? Então, a gente vê isso bastante, né, nas aulas de fisiologia, tá? Então vamos só rever rapidamente, tá? Onde a gente tem aqui os dendritos, que fazem parte de comunicação. Então, vamos pensar que teve um outro neurônio aqui, né? Fez a parte de comunicação aqui, tá? Nós temos o corpo celular do neurônio, essa estrutura aqui. Nós temos o axônio e a bainha de mielina. E os nódulos aqui também, né? São esses buraquinhos, né? Onde a mensagem salta, tá? Então, ok. A partir disso, nós vamos ter o terminal axonal, né? Então nós temos o axônio. O terminal se comunica ali, neste caso, com os dendritos de outro neurônio. E assim, um vai passando o sinal para o outro, né? Consecutivamente, tá? A bainha aqui, né? Passa para outro e assim vai indo. Quantos neurônios nós temos? Nós como seres humanos. Antes era estimado mais ou menos 100 bilhões, né? Mas através de estudos da Suzana Herculano, ela encontrou uma média de mais ou menos 86 bilhões de neurônios, tá? Isso aí parece pouco, mas é quase que o número de neurônios de um chimpanzé, é bastante coisa, né? E será que é o número de neurônios que deixa a gente mais inteligente? Na verdade, né, a primeira definição aqui seria de inteligência. O que é inteligência? Então, você deve ter pegado a dica quando eu falei do córtex pré-frontal, a avaliação do ambiente, né, do contexto, uma leitura da mente, tudo isso. Só que temos outras partes ligadas à inteligência, como a própria memória, né, de longo prazo, fluência verbal, memória espacial, área somatosensora. Então, a própria definição de inteligência é bem ampla. A gente tem que ali, né, fazer algo mais contextualizado, algo ali que seja mais voltado para aquilo que a gente está realmente procurando. É uma fluência verbal, é uma inteligência social, comunicativa, memória, né? Senão fica tudo muito amplo. E se é tudo muito amplo, eu não posso chegar e falar que é o número de neurônios. Até porque onde que estão esses neurônios? Com quem que eles comunicam, tá? Então não é, na verdade, o número de neurônios que vai fazer o indivíduo ser mais ou menos inteligente. Até porque a gente vai ter que primeiro definir o que é inteligência, o que você está avaliando. Por que eu falo isso? Porque a gente vê uma grande ali, né, divulgação de suplementos ou fármacos para te tornar mais inteligente. Como assim? Que tipo de teste foi feito? Foi um teste de memória? Foi um teste ali onde eu fico vendo cores, tenho que falar o nome dessas cores rapidamente e de repente muda, né? E nisso meu cérebro tem que se adaptar a essa mudança de padrão de cores. Foi um teste espacial, um teste ali de cunho social, né? O que foi esse teste? Tá? E daí a gente vê que não é bem suplementos ou medicações para cognição, são para funções mais específicas, né? Isso que a gente ainda teria que entrar numa ideia de, ok, mas qual foi o desenho do estudo, qual o público estudado, né? Idoso, déficit de memória, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então entra todo um desenho científico ali, né, que já torna ou tenta tornar menos heterogênea a pesquisa. Porque não é que funcionou para todo mundo, funcionou talvez para aquele público estudado, tá? Mas aqui a gente já vê que não é o número de neurônios que vai tornar alguém mais ou menos inteligente, né? Um encéfalo do homem geralmente é maior que o da mulher. Tem ali algumas gramas, né? Centenas de gramas a mais, tá? Nem por isso o homem é mais inteligente. E como que os neurônios se comunicam, a gente vai ver mais para frente, mas é pela sinapse, tá? Região onde o terminal axonal
se comunica com a célula-alvo pós-sináptica. Então, através daqui. Os neurônios, eles podem ter uma comunicação mais entre si, não apenas aqui pelos dendritos e terminais, muitas vezes pode se comunicar com o soma, tá? Depois eu vou mostrar para vocês. Soma essa bolinha aqui, né? Mas também esses neurônios aqui, através desse desenho que é o básico, né, a gente pode interpretar que todo neurônio é assim. Na verdade, não. Nós temos neurônios onde as comunicações são diferentes, onde o formato dele aqui, né, esse corpo está mais para cá, está mais no meio, né? Então, como o curso é de introdução, não vou entrar e mostrar cada parte do neurônio, ou cada tipo de sinalização, né, ou cada mudança aqui nos dendritos, tá? Até porque aqui a gente pode ter tipos de neurônios diferentes, piramidais ou não. Essa parte eu vou deixar mais para o curso avançado, mas só para vocês entenderem. Por mais que a gente veja o neurônio desenhado assim, há outros tipos, tá bom, pessoal? E a comunicação é por sinapse. Então, um neurônio passa um sinal para outro. Daqui a pouco a gente vai ver mais. Outra coisa importante é qual que é o potencial de comunicação. Uma média ali, um neurônio pode se comunicar com uma média de 1000 neurônios de uma vez. E por mais que a gente veja pré e pós, então começou aqui e acabou aqui. Na verdade, não. Lembra que nosso encéfalo é um grande circuito. Tem um neurônio aqui, 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 aqui. Vai tudo se comunicando, né? E aí, beleza. Você pode falar, chegou no último aqui. Esse último pode comunicar com outro aqui, que volta para cá, que volta para cá, tá? Então não tem um início, meio e fim. Isso é para fins didáticos, a gente vê no livro, ok? Então, só para a gente ver. Sinal de entrada, os dendritos. Integração é o corpo celular do neurônio, tá? Onde está o soma, aqui. Sinal de saída, que é o terminal axonal pré-sináptico. E aqui, novamente, sinal de entrada, integração. Passou pela bainha de mielina, muitos neurônios têm ela, e a gente vai ver por quê. Sinal de saída, tá? O corpo celular, né? Este cara aqui, de um neurônio é semelhante a uma célula, com um núcleo, organelas necessárias para direcionar a atividade celular. Se o encéfalo não gasta energia, então vai ter organela, né, gastando ATP, captando glicose, tá? Um citoesqueleto para manter a estrutura, né? E a posição do corpo celular varia nos diferentes tipos de neurônios, tá? Então é aquilo que eu falei, às vezes não está logo aqui no início, pode estar mais no meio, né? A posição do corpo celular então vai variar, mas na maioria deles é um corpo pequeno, né? Geralmente sendo 1/10 ou menos do volume central do neurônio, ok? Apesar do tamanho pequeno, é ali que a gente tem o núcleo, né? Que vai conter o DNA para moldar uma síntese proteica, por exemplo, ok? Os dendritos são os caras que vão receber o sinal, tá? Eles são finos, ramificados, né? Então fazem várias ramificaçõezinhas até para ter mais pontos de integração. E vão receber a informação das células vizinhas, neurônios vizinhos, pelas sinapses, né? Os dendritos vão aumentar a superfície de um neurônio. Então, justamente por isso essa ramificação, tá? Então, tem mais área de superfície aqui, né? Ele faz assim, tá? Igual a gente vê na estrutura para formar glicogênio, né? Glicogênio são moléculas de glicose ali ramificadas, ok? E vai permitir, então, que se comunique com muitos outros neurônios, tá? Os neurônios mais simples têm apenas um dendrito. No outro extremo, os neurônios do encéfalo, né, que nós temos também neurônios do sistema nervoso periférico, eles podem ter múltiplos dendritos com uma grande capacidade e complexidade de ramificação. Eles também vêm de uma adaptação naquele local, uma memória ali, onde tem uma maior capacidade de retenção, por exemplo, uma melhora de avaliação do ambiente, tá? A área de superfície a gente vai ver melhores mais para frente, quando a gente falar inclusive de potenciais de ação de longo prazo. A área de superfície do dendrito pode expandir ainda mais pela presença de espinhos dendríticos. Isso aqui, né, é uma parte mais avançada, mas é como se essa areazinha aqui fizesse mais alguns espinhos, aumentando a capacidade sináptica e de captação e até retenção da informação, tá bom? A função primária dos dendritos é receber a informação de entrada e transferir, né, para uma região integradora dentro do neurônio. Dentro do sistema nervoso central, SNC, a função deles é mais complexa, tá? Os espinhos dendríticos podem funcionar como compartimentos independentes, enviando sinais de ida e volta para outros neurônios. Então eles amplificam a capacidade,
né, dos dendritos, esses espinhozinhos, ok? Podendo produzir, inclusive, suas próprias proteínas. Então, eles foram descobertos mais recentemente que os próprios neurônios. Eles viram que era uma área de evolução, por assim se dizer, dos dendritos. Então, nós temos aqui o neurônio, tá? E vamos falar do transporte axonal, que é isso aqui, ó. Estão vendo setinha de entrada, né, de ida e de volta? Então, nós temos o corpo celular, as organelas aqui, lisossomos, mitocôndrias, né? Então, os peptídeos são sintetizados no retículo endoplasmático rugoso, tá? Boa parte deles, tá? Não são todos, mas uma parte deles. E envelopados no aparelho de Golgi, igual a uma célula comum, né? Igual a gente já viu até em outros cursos aqui, como Introdução à Nutrição. Então, você produziu o peptídeo no retículo endoplasmático rugoso, o aparelho de Golgi envelopou, né? Sintetizou eles ali bonitinhos. E agora você vai ter o transporte axonal, né, que vai mover vesículas e mitocôndrias ao longo aqui, ó, a vesícula e a mitocôndria, ó. Tá vendo aqui, ó, bicamada, bonitinha da mitocôndria, né? O conteúdo das vesículas é liberado por exocitose. Guardem isso, tá? Então você vai liberar aqui, por exemplo, algum neurotransmissor, uma dopamina, né? Uma noradrenalina, uma acetilcolina, tá? Então, guardem isso que é importante, para vocês não pensarem, então é porque eu comi algo e eu fiz dopamina e liberei. Não, você tem que ter esse transporte axonal e ela tem que estar nessas vesículas, tá? Depois que liberou, essa vesícula é reciclada, olha aqui, tá? O transporte axonal retrógrado rápido, então, reciclou, bonitinho, né? E aqui, componentes mais velhos são digeridos nos lisossomos, tá? Para terminar, a gente vê uma imagem bem bonita aqui de um neurônio. Esse aqui é o soma dele, o corpo celular. Olha a mitocôndria aqui. Olha como lembra uma célula comum, né? Mitocôndria. Olha o núcleo. Os ribossomos, retículo plasmático rugoso. A membrana aqui do neurônio, tá? Deixa eu tirar um pouquinho. Aqui, ó, o aparelho de Golgi, que vai fazer um envelopamento ali dos peptídeos sintetizados. Retículo endoplasmático liso também faz síntese de moléculas lipídicas. O cone de implementação que vai cair nos microtúbulos, aqui vai proteger os microtúbulos. E o axônio, tá? Então, nisso a gente tem uma visão introdutória dos neurônios, que é importante para a gente falar de neurotransmissores. Porque quando a gente falar de neurotransmissores, a gente vai falar de comportamento, tá? Então, essa parte introdutória é fundamental para lá na frente a gente entender melhor, né, algumas sinalizações ligadas ao querer, ao gostar, tá bom? Na próxima aula a gente começa a falar então dos gliócitos.